Na última semana, o presidente Lula editou o decreto do programa de desestatização, retirando empresas como os Correios e a Empresa Brasileira de Comunicação da lista das instituições que passariam pelo processo de privatização. O Fast News recebe o professor de Economia do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, para falar sobre como essa mudança pode impactar em diversos setores. Primeiro, professor, eu gostaria que o senhor nos dissesse de que forma que isso reverbera para o mercado financeiro. Muito bem-vindo, uma feliz Páscoa para o senhor e para a sua família. Feliz Páscoa também, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Olha, um governo ele vai se revelando por pequenos atos e o mercado espera isso, são os dados objetivos. Se você tinha uma quantidade de empresas num programa de desestatização e de parcerias público-privadas e você as retira, você sinaliza para o mercado que você está mudando a orientação da política econômica vigente. A política econômica vigente, ela tinha um espaço maior para o mercado e também para os negócios. Então, o governo sinaliza fortemente um retorno a uma política que ele praticou em anos anteriores. Pode ser que isso sinalize para o mercado que mais para frente, com o governo se consolidando no Congresso, tendo uma base mais sólida, esse tipo de medida vai se intensificar. Sendo feito isso, né, o mercado vai começar a precificar o Brasil de uma maneira diferente. O que isso quer dizer? Alguns custos podem subir, né? O prêmio que o mercado financeiro vai cobrar e que os investidores internacionais vão cobrar para fazer negócio aqui pode subir, né, se o governo não sinalizar como que ele vai equacionar essas contas. Ou seja, quando eu falo que eu vou privatizar uma empresa, eu espero ter ganhos de produtividade, eu espero ter ganhos de qualidade, ou seja, aumentar ali o nível de riqueza e satisfação na população. Quando eu estou dizendo que eu vou fazer algo que é contrário a tudo que as pessoas acreditam no mercado financeiro e também na economia real, isso vai ter que ser provado. E aí, claro, o teste pode dar um resultado inesperado que ninguém quer, um resultado indesejado. E, claro, nós sabemos que nos últimos tempos, toda vez que esse tipo de política foi tentada, ela não teve o sucesso esperado. Inclusive, nós tivemos ali reveses que podem ter, no caso brasileiro, né, levado aí a uma certa estagnação que pode durar e pode se completar, no caso, que eu acredito, 10 anos. 10 anos é muita coisa para o PIB per capita estar estacionado. Essa é a grande preocupação do mercado, do Brasil, né, ficar parado novamente em razão de políticas que têm uma conotação um pouco mais ideológica do que pragmática. O professor, a gente tem uma lista muito grande, né, de empresas que integrariam esses processos de parceria com a iniciativa privada ou de desestatização, de privatização, enfim. E o senhor acredita que é possível se falar em combo, ou seja, nenhuma delas deveria ser privatizada, ou todas elas deveriam ser privatizadas, ou é muito necessário avaliar caso a caso? É sempre necessário avaliar a privatização de empresas de um ponto de vista estratégico, mas também com relação ao valor de mercado. Quando você oferta muitos ativos ao mesmo tempo, a tendência é você depreciá-los, e isso não é uma estratégia interessante. Isso é algo que tem que ser feito de modo escalonado. Tirando esse aspecto da estratégia de venda e do interesse ali nacional, no sentido de o que aquilo poderia servir para uma fuga, né, dessa armadilha da renda média que nós brasileiros estamos, todas essas empresas que estão listadas, são todos 7 principalmente, né, a Correios, você tem o equipamento pesado da Nucleobras, você tem a Serpro, a Dataprev, né, depois no PP você tem lá o Pré-Sal. Então, essas empresas, elas demandam uma quantidade enorme de investimentos. O Estado pode fazer esses investimentos, né? E se o Estado não pode fazer esses investimentos, a sinalização que ele dá é que essas empresas vão se tornar obsoletas e aí, claro, mais dependentes dos tributos para se manter. Logo, todo mundo antecipa que o governo vai estar se endividando ou aumentando ali a carga tributária para manter essas empresas funcionando. Isso sinaliza, muitas vezes, uma orientação política, porque uma base forte dessas empresas, em seus sindicatos, tem relações com o partido da vez. E isso, claro, né, não é um bom sinal. Não você ter sindicatos, mas o governo parece que orientar a sua política em razão desses apoios, né, ligados aos sindicatos, que são muito fortes dentro dos Correios, e também nesses órgãos como a Serpro e Dataprev, né, e também ligados à Petrobras. Então, isso preocupa, né? Isso preocupa
E, claro, a lista de preços que estão sendo tiradas vai ter que ser explicada em algum momento. Ou seja, por que essas empresas estão saindo? A justificativa foi que essas empresas vão ser usadas para investimentos e também para tentar fazer o que eles chamam ali de uma certa justiça social, né? Ou seja, algo que nós já escutamos e sabemos que sai muito caro porque empresas não têm capacidade de ser programas de assistência social. Esses programas têm que ser feitos diretamente ou por autarquias ou pela administração direta, criando um orçamento próprio e discutindo esse orçamento dentro do Congresso, e não usando empresas que têm um outro princípio e uma outra governança corporativa. Professor, o Marcelo Suano está aqui conosco e quer participar da entrevista também. Fica à vontade, Suano. Professor Alexandre Pires, uma boa tarde, uma feliz Páscoa para o senhor, para a sua família, tudo de bom. E foi muito interessante, eu vou fazer uma pergunta em função da possibilidade, o senhor está fazendo já um trabalho de construção de cenários. Como que o senhor avalia nesse processo de retirada dessas empresas de um processo de privatização, como que o senhor avalia que será um embate no Congresso? Veja, o que nos parece é que essas empresas, elas já são apenas, um pequeno conjunto, mas que podem ser utilizados politicamente, como o senhor praticamente apresentou para nós. Qual é o cenário que o senhor avalia em função deste debate que ocorrerá? Se isso tem uma possibilidade de ser retirado, se isso vai ser judicializado, e qual é o cenário que o senhor imagina, inclusive com perdas para a nossa sociedade? Porque, queira ou não queira, toda vez que há um entrave para uma tomada de decisão, seja a manutenção do caráter estatal, seja para a privatização, a sociedade perde. Por quê? Porque não há uma dinamização, seja no planejamento estratégico, seja na oferta de serviços, seja na oferta de produtos. Qual é o cenário que o senhor avalia que pode acontecer no debate no Congresso acerca dessa privatização? Dessa reestatização ou impedimento de privatização? Desculpa. Feliz Páscoa para o senhor também, professor Marcelo. É um prazer estar aqui com o senhor. É sempre bom dialogar com uma pessoa uma arguição tão bem refinada, é sempre uma felicidade. Bom, com relação a esse cenário, nós temos já um indicativo muito claro. A privatização dos Correios estava aprovada já na Câmara, né? E isso andou muito rápido de 2021 para 2022. Em 2022 parou no Senado. De certa maneira, mostrando esse impasse que existe entre as duas casas e que está se, digamos, reeditando neste ano, né? Ou seja, era uma presidência sob o Arthur Lira, né? E na Câmara, e ela fez andar esse projeto mais privatista, e quando chegou no Senado, parou. Ou seja, nós temos um momento hoje no Brasil que as duas casas não têm convergência com relação a políticas públicas, sobretudo as mais delicadas. Ter consenso sobre assuntos fáceis, né, óbvios, políticas que já são testadas há 20, 30 anos, isso não é novidade nenhuma. A questão é nós enfrentarmos situações de crise, situações que exigem ali uma resposta imediata. Com relação a se o Brasil deve ter uma certa quantidade de empresas estatais ou não, isso é uma coisa premente, né? Nós estamos arrastando isso e há um custo, né? Então, o que eu vejo que o cenário para agora é o mesmo, professor Marcelo Suano, ou seja, a Câmara mais privatista, né, e o Senado menos privatista. Logo, nós teremos ali, de novo, um impasse. E o impasse significa o quê? Nenhum programa de estatização que vá avançar. Ou seja, aquilo que já está aprovado não anda e aquilo que deveria entrar na pauta não entra, né? E aí nós ficamos com essa postergação de empresas estatais que muitas vezes nem estão sofrendo um processo de revitalização, de nova governança, e ao mesmo tempo também não estão sendo privatizadas, elas ficam num limbo, né? Ou seja, elas nem se modernizam e nem se privatizam. Isso não pode acontecer, não podemos mais postergar isso. São empresas que precisam de muito investimento, mas o cenário é esse, é um cenário de gridlock, né? Ou seja, há um impasse e isso não vai evoluir, né, nesse próximo ano, nem no seguinte. A tendência é que até as eleições municipais tudo fique aí parado. Professor, uma das estatais que tinham um processo mais avançado de desestatização, de privatização, eram os Correios, né? Isso já estava acontecendo. E agora ele também entra nessa lista que sai, então, desse processo de privatização. Alguns críticos da privatização dos Correios especificamente dizem que, ou fazem, né, tem esse ponto de vista, exatamente porque acreditam que se colocar na mão da iniciativa privada, a iniciativa vai ter mais interesse em locais comercialmente mais valiosos, deixando de atender
atender ou de ter esse aspecto social que tem os Correios de levar encomendas, de levar correspondências para partes mais distantes do país. O governo usa também a explicação de que os Correios deram lucro agora nos últimos anos. Como é que o senhor vê especificamente a privatização dessa estatal, porque ela gera bastante polêmica também envolvendo quem faz parte dela, os trabalhadores que estão hoje nos Correios? Nós temos ao longo dos últimos 30 anos algumas experiências, né? O Japão tentou caminhar com a privatização, a Inglaterra caminhou com a privatização, no caso americano há um sistema concorrencial muito forte, empresas privadas, né? E também uma empresa que tem uma regulação mais pública, só que tudo isso tem que se adaptar ao Brasil, né? Esse debate. No caso brasileiro, você tem razão em dizer que os Correios são a instituição brasileira com uma das maiores capilaridades, né? Ela está presente em vários municípios, né? Inclusive, dentro dos municípios, ela tem seus vários postos. Só que essa capilaridade, ela não tem sido paga, né? Não tem sido fácil pagá-la com os serviços propriamente, né? Houve um enxugamento, começou ali na gestão do então ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. A empresa recuperou uma capacidade de investimento, né, tendo em vista que ela já estava sendo completamente alvejada ali por concorrentes, como a FedEx e outras empresas que têm entrado no Brasil, e mesmo agora com o Mercado Livre, ou seja, ela tem sofrido uma concorrência muito pesada, ou ela se moderniza, e isso é a grande dificuldade, né? O que as pessoas não entendem, que o problema não é só a privatização ou não privatização. A questão faz sentido gastar R$1 do contribuinte brasileiro para investir nos Correios ou gastar esse R$1 em uma outra medida, uma outra política que talvez aumente a renda desses brasileiros e eles consigam pagar tranquilamente, né, por um selo, por um Sedex ou um outro serviço postal. Essa é a grande questão, entre as opções colocadas. Quando nós olhamos uma empresa gigantesca como os Correios, é claro que existe ali um sentimento patriótico nacional, é o que nós chamamos de nacionalismo econômico, né? Essas empresas acabam nos orgulhando, mas temos que ter uma decisão fria. No caso dos Correios brasileiros, você poderia privatizá-los por lotes, né? Ou seja, você pega uma parte muito boa, né, altamente superavitária, e tem que levar no seu conjunto uma parte deficitária. A ideia é que a parte superavitária faça a caixa para os investimentos necessários para aqueles setores e postos deficitários comecem a evoluir, oferecer novos serviços e passem a ser superavitários também, que é como funciona numa empresa, né? Ou seja, a empresa tenta não ter unidades de negócio deficitárias. Essa é sempre a expectativa, mas nós sabemos que mesmo bancos, né, as grandes agências bancárias que eram muito pulverizadas foram fechando nos últimos anos. O Brasil tem tido esse processo de concentração urbana e algumas pequenas cidades, povoados, municipalidades, têm perdido competitividade e não têm conseguido, inclusive, reter sua população, né? Então, são fenômenos que são demográficos, são econômicos e também da lógica empresarial. Isso que os Correios não vão poder escapar, os Correios não têm direito ali a criar sua própria realidade, né? E essa resposta tem de vir de alguma maneira, é isso que está sendo colocado, né? Mas o debate acaba se polarizando e se tornando um debate puramente ideológico, e aí, claro, nós não vemos os números. Se o Correio se endivida, como aconteceu no passado, nós ficamos de 3 a 4 anos saneando os Correios. Qual foi esse custo? Nós esquecemos que quando uma empresa dessa dá prejuízo, alguém paga a conta, né? Empresas estatais nunca dão prejuízo no sentido de evoluírem para falência. Elas dão prejuízo no sentido do contribuinte, né? Ou seja, dos impostos terem de vir a seu socorro, né? Ou seja, impostos dos brasileiros virem a seu socorro para ela funcionar novamente, né? Ou seja, essas empresas, se tivessem numa situação puramente privada, os Correios já estariam falidos há 10 anos. Ou seja, esses processos constantes de saneamento são algo que custa demais para o brasileiro, e isso precisa mudar, né? Ou seja, nós temos que fazer escolhas mais certas e de longo prazo.
foi interessante falar especificamente sobre os Correios, né? Porque nas várias conversas que eu tive sobre esse assunto com diversos especialistas, há uma divisão bem grande de opiniões em relação a essa desestatização, a privatização dos Correios. E o senhor traz um apontamento muito interessante, né? Pode-se gerar lucro em algum tempo, mas também quando se gera prejuízo, a gente fica pagando por isso durante muitos anos. Agora, uma outra questão, uma outra empresa que eu discuti e que aí já teve mais consenso foi a EBC, foi a Empresa Brasil de Comunicação. Boa parte das pessoas com quem eu conversei acredita que a EBC hoje não ofereça mais ou sequer tem oferecido essa contrapartida para a população diante dos investimentos que foram feitos nela e nos investimentos até humanos ali para que as pessoas possam atuar. De que forma que o senhor enxerga hoje a manutenção da EBC como uma estatal? Olha, nós temos um modelo de sucesso que é a BBC britânica, né? Então, não quer dizer que o modelo está fadado ao fracasso, mas a BBC tem uma longa história, ela é gerida por britânicos, né? A ideia de governança está incutida neles, ou seja, a seriedade, a própria profissão. Então, você consegue ter várias amarras que fazem com que, às vezes, um modelo estatal, que talvez não fosse ser eficiente, gere aqueles programas tão bem-sucedidos como nós vemos na BBC. Mas a EBC, ela nasce com uma nota um pouco, digamos assim, distinta. Ela não é uma empresa claramente de conteúdo histórico, né, ou de material jornalístico, ou de cobertura esportiva. Ela não tem um conjunto muito claro. Ela nasce, primeiramente, para ser uma empresa que noticia o governo, ou seja, aquilo que nós já vemos ali nas rádios, no horário, né, na hora do Brasil. E aí, claro, nós temos um problema. Qual vai ser o papel dessa empresa, né? Ou seja, ela vai ser uma empresa que vai comunicar o que o governo está fazendo? Ou seja, então ela é uma agência de publicidade, porque o noticiário sobre o que o governo faz já é dado pelas empresas privadas de comunicação, inclusive com cobertura ampla e mais canais dedicados à notícia, como é o caso aqui da Jovem Pan News, ou seja, o próprio setor privado tem oferecido, né, material de qualidade para o público. Por que o governo vai oferecer mais uma empresa? E aí vem a questão se essas empresas não poderiam ser capturadas, ou seja, essas empresas estão ali não para suprir, digamos assim, um setor que sofre por desinvestimento, né? Ou seja, um setor que era para ser maior e é pequeno. Nós não teríamos, digamos, uma grande rede de notícias nacional, todas as empresas fossem municipais, aí justificaria o Estado tentar oferecer um serviço diferenciado. Mas isso não faz o menor sentido, né? Ou seja, o setor de comunicação, ele tem sido muito dinâmico, tem integrado fortemente com a internet, coisas que a EBC vai ter dificuldades de fazer. E esse investimento não faz sentido para o contribuinte. Eu volto ao ponto, não faz sentido você ter mais daquilo que você já tem. Né? Você tem jornais com vários espectros de cobertura, né? Com várias linhas editoriais. Não é necessário uma EBC. Esse tem sido a crítica. E aí, claro, nós podemos transformar essa estrutura em o quê? Em um grande centro produtor de documentários, né? A gente pode fazer uma parceria público-privada, essa empresa pode ser gerida ali por uma concessão, ela pode também ser privatizada, tem equipamentos modernos, foi feito um grande investimento nela, tem um corpo ali de contratados também que nós sabemos que vieram do setor privado e tem uma larga e ampla trajetória, muito bem sucedida, mas é algo que, digamos assim, está sobrando no cenário, né? Ou seja, são recursos, prédios públicos que poderiam ser colocados em outros setores. Não faz sentido um país que não tem hospitais ter uma empresa ali de telecomunicações quando o setor privado oferece. Alexandre Pires, professor de economia do IBMEC aqui em São Paulo, muito obrigado por conversar conosco, viu, pela entrevista, foi excelente e eu deixo claro que o espaço está sempre aberto para o senhor por aqui. Boa Páscoa. Boa Páscoa, muito obrigado.